Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, sou psiquiatra clínico e psicodramatista. Outro dia eu atendi uma paciente que tinha atendido pela primeira vez no finalzinho de 2019 e as outras vezes que eu a vi em 2020 e no primeiro semestre desse ano foram por vídeo. Afora o primeiro momento em que ela estava flagrantemente deprimida, nas outras vezes que eu atendia por vídeo, perguntava durante a consulta, ela demonstrava, dizia, informava sobre todos os questionamentos que eu fazia, que ela estava bem. Dessa vez agora, ela marcou uma consulta presencial. A primeira metade da consulta, primeiras meia hora, transcorreu semelhantemente às outras consultas por vídeo. Em determinado momento, eu fiz uma determinada questão. Na presença física dela, não em tela, percebi uma mudança no brilho do olhar, como se fosse uma lágrima furtiva que estivesse passando por ali. Né? Quando nós começamos o início do lacrimejamento, o brilho do olhar muda. E aí eu parei ela, interrompi, que eu disse: o que está passando por você agora? E ela me disse: como assim? Eu disse: nesse exato momento, algo mudou em você. O que está acontecendo? E aí ela começa a falar de um outro problema que nunca havia sido ventilado, que estava sempre perpassando as coisas, mas eu não tinha conhecimento. Em todas 3 vezes ou 4 que nós nos vimos anteriormente, esse assunto nunca havia sido ventilado por ela, porque não era um assunto de sintoma, era um assunto de vida, mas que se refletia nos sintomas. E a partir daí eu comecei a brincar com ela, dizendo: bom, depois de quase 2 anos de conhecimento, enfim, nós vamos fazer a nossa primeira consulta. E a consulta transcorreu, o atendimento transcorreu a partir daí com um grau de profundidade diferente. E eu fiquei pensando, o que foi acrescido a consultas anteriores, essa consulta? Não foi a disponibilidade dela apenas, não foi a minha disponibilidade apenas, porque isso já havia nas outras consultas. Mas havia a presença física. A presença tridimensional, diferentemente da presença bidimensional, que é a presença na tela, ela nos fornece indícios de comunicação que acrescem muito, ou eu diria que verdadeiramente transmitem a comunicação. A comunicação digital, que é a comunicação puramente verbal, ela transmite linearmente uma história. A prosódia, a entonação de voz, já acrescentem muito outro sentido àquilo. Daí a ironia, daí a mordacidade, em que um leve tom de voz diferente muda o contexto da frase. Mas se acresce a isso a expressão corporal, a pantomima. Como o corpo se expressa enquanto está falando. Na consulta por vídeo, nós trabalhamos em plano americano, como vocês estão me vendo aí. É esse corte. Daqui para baixo, o meu corpo não existe para vocês. Assim como na tela, quando nós estamos fazendo a consulta, nós estamos restritos ao rosto. O rosto é muito expressivo, mas o corpo também o é. Então eu fiquei pensando, e aí eu brinquei com ela: daqui por diante, já que agora se dispõe a consulta presencial, todas as suas próximas consultas serão presenciais. A tridimensionalidade do atendimento presencial, diferente da bidimensionalidade do atendimento online,
ele acrescenta não apenas uma imagem, mas um concreto, algo concreto, é a presença física da pessoa. E algo que acredito que todos os profissionais da área não saberíamos definir, mas sentimos, que é algo que acontece, que artista sabe disso, ator de teatro sabe disso, que é a interação entre plateia e ator. Acredito para os atores e trabalhadores de teatro que estejam me ouvindo, que obviamente é diferente. Cada sessão, em decorrência de cada plateia, tem um retorno diferente do artista. O texto é o mesmo, o que ele tem que fazer é o mesmo. Mas a interação com a plateia dá uma diferença crucial no desempenho do artista. E em nosso modo de ver, nosso atendimento, o nosso palco é aqui o consultório, em que há dois atores, o paciente no papel, a pessoa no papel de paciente e uma outra pessoa no papel de médico, no caso o psiquiatra. O palco, os atores e o contexto. A presença física de dois atores, no caso eu e a paciente, com a tridimensionalidade da presença física, permite uma interação afetiva que se torna muito difícil no espaço do atendimento bidimensional do online. O online é o possível, mas algo se perde no online, se ganha a possibilidade. Algo se perde que é a perda de uma dimensão do atendimento. Na realidade é mais do que uma dimensão. Se acrescentar o que eu lhe disse, de que eu já falei aqui, de que a presença física nos traz o corpo em 3 dimensões, mas acrescenta outra dimensão, que é a expressão corporal, que é tudo aquilo que passa sem ser necessariamente pelo físico, que é o ritmo, o tom da voz, o desvio do olhar. No caso dessa paciente, foi uma mudança no brilho no seu olhar. Isso é importante porque a área psi, como tantas outras áreas, elas dependem dessa interação efetiva entre dois seres humanos. Aliás, o atendimento psi é isso. São dois seres humanos que têm histórias diferentes, mas estão em papéis diferentes. E o papel de uma pessoa é a que chega, essa pessoa é a paciente, e existe uma pessoa que recebe, que no meu caso é o psiquiatra ou o psicoterapeuta. Então são duas pessoas, são dois seres humanos que interagem em papéis complementares. Complementares e diferenciados, porque um recebe e o outro chega. Um está e o outro vem. No caso do médico, um prescreve e o outro toma a medicação. Sempre a consciência de que o atendimento psiquiátrico como um todo, ou psicoterápico, o atendimento psi, é sempre e sempre não uma intervenção de uma pessoa em outra, mas a interação de duas pessoas em papéis diferenciados. E esse conceito de diferenciação, que é um conceito que advém do psicodrama, significa que estar diferenciado no papel é dar-se conta do que está passando por si e poder fazer a melhor escolha para a intervenção naquele momento. Estar indiferenciado no papel é ser movido exclusivamente pelo estado de espírito momentâneo, sem nenhum discernimento maior sobre o que fazer. Então, sob esse aspecto, o tratamento psiquiátrico é a chegada de uma pessoa num papel indiferenciado de paciente, ou seja, dentro do universo de emoções, de coisas que acontecem com ele, ele está aquele caos amorfo, sem forma definida, e encontra uma outra pessoa, que no caso está fazendo o papel do psiquiatra ou psicoterapeuta, que é psiquiatra e psicoterapeuta, porque naquele momento, naquela circunstância, ele se encontra em relação ao paciente mais diferenciado, ou seja, ele é capaz de dar-se conta do que está sentindo e poder fazer a intervenção melhor para aquele momento do paciente. Ou seja, de uma certa forma, o paciente tem direito a dizer o que quiser. E, de uma certa forma, o profissional tem que escolher a melhor forma para dizer aquilo para o paciente. Ou seja, o profissional também é perpassado. Por exemplo, por que eu percebi essa lágrima da paciente?
Não só foi porque eu vi uma lágrima, mas ao perceber a lágrima, também algo da lágrima, e isso a gente sabe que os neurônios espelhos da gente no nosso cérebro fazem isso, eles produzem uma imagem especular daquilo que nós vemos, e que no psicodrama corresponde ao duplo, né? Quem for psicodramatista vai entender. Aquilo que nós percebemos, de uma certa forma, se reflete dentro da percepção da gente, e nós podemos sentir algo dele. Então a lágrima dela, de uma certa forma, foi uma lágrima minha. Só que como eu estava num papel diferenciado, eu podia escolher a melhor forma de usar esse sentimento para acessá-la, o que fez uma mudança radical no atendimento dela. Que a partir daí, nós saímos da queixa, expressão de queixa, melhoria, queixa, tratamento, melhoria, e passamos a compreender o iceberg humano, que é todo ser humano, né? Aquilo que nos chega é 1/4. Aquilo que está abaixo, não está à tona, são 3/4 do iceberg humano. Então, queria chamar, são reflexões apenas, mas talvez sejam importantes, para mim são importantes. Espero que possam ser também motivadoras para você. Um beijo.